News. 7h31, estamos de volta com o T-News e uma decisão da juíza Luciana Virmão de César, da segunda vara da Fazenda Pública, determinou que a Aviação Campos Gerais suspenda o último reajuste da tarifa, que foi de R$ 3,70, e que retorne ao valor da tarifa, que era de R$ 3,20. Lembrando que essa foi uma ação popular impetrada pelo deputado federal Aliel Machado e pelo vereador Geraldo Stocco, ambos do Partido da Rede. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o deputado Aliel Machado. Bom dia, deputado. Bom dia, Marelle. Bom dia aos ouvintes da Rádio T, Laroca, Murilo. Uma alegria falar com vocês. Deputado, para que o ouvinte entenda, vocês entraram com essa ação popular, né, pedindo para que o reajuste fosse suspenso, baseado em quê? Quais são as irregularidades nesse último reajuste que foi assinado pelo prefeito de Ponta Grossa? Bom, o que nós pedimos foi a suspensão do decreto assinado pelo prefeito Marcelo, que autorizou esse aumento. É importante que as pessoas entendam, Marelle, porque as pessoas os trabalhadores, as pessoas pensam que é a empresa que determina as regras e os valores, e não é. É a Prefeitura de Ponta Grossa que determina o valor da passagem, acompanhando as regras que compõem para a elaboração da planilha. O transporte é público, ele é da Prefeitura, a empresa só presta um serviço. E na lei tem algumas regras para estabelecer o preço da tarifa. E uma das regras é ter o controle, ter a transparência sobre todos os atos, inclusive sobre os dados. E acontece que a Prefeitura hoje faz um controle apenas por amostragem do número de passageiros. Então, o principal item da planilha é o número de passageiros, porque através do número de passageiros você vai saber de fato os valores, os recursos que entraram para compor essa planilha e fazer todos os cálculos dos gastos, as notas fiscais. E a Prefeitura de Ponta Grossa não tem esse controle. Ela faz um controle apenas por amostragem e os demais números ela recebe da empresa. E outra, ela primeiro coloca um fiscal para fazer o controle dessa amostragem e depois faz o pedido para a empresa desses números dessa linha. E também tem a questão do controle da transparência sobre o número de quilometragem. Tem também na lei municipal uma obrigatoriedade de se fazer uma aferição de qualidade. A Prefeitura fez isso numa pesquisa oficial e a maioria dos usuários não concordam com o preço e a qualidade do serviço prestado. Não se tem um acompanhamento fiscalizatório sobre os horários. Então, além do que, o aumento da tarifa do transporte coletivo nesse ano foi um aumento de mais de 15%, bem maior do que o índice inflacionário. Então, nós solicitamos à juíza em março, quando foi autorizado esse decreto, o aumento da tarifa, nós solicitamos com que fosse cancelado esse aumento. A juíza, de maneira muito correta, ela não deu a liminar de imediato. Ela notificou a Prefeitura, notificou a empresa, solicitou documentação, fez uma análise técnica, ouviu algumas pessoas, inclusive, sobre o tema, e a gente sabe que os próprios conselheiros que compõem o Conselho de Transporte sempre reclamaram que tem um tempo pequeno para fazer avaliação, não tem toda a documentação, e após a Prefeitura e a empresa não conseguirem comprovar aquilo que nós alegamos para a Justiça, na minha opinião, de maneira correta, agora dá essa liminar e suspende esse aumento, visto que não se tem esse controle de transparência em relação aos números, em relação aos passageiros, em relação à transparência mesmo, e isso nos preocupa bastante. Felizmente, a Justiça toma uma decisão correta. Bom, o principal ponto, então, para que o ouvinte entenda, é, claro, a falta de transparência, porque o cálculo da tarifa é feito através do índice de passageiros por quilômetros rodados, o IPK, né? Ou seja, é o número de passageiros, aí tem o controle também da quilometragem. E hoje não se tem, deputado, o real número de passageiros, e por conta disso, essa falta de transparência e a decisão, então, da Justiça. Eu não falo em termos técnicos para as pessoas entenderem. Essa é uma luta nossa de muitos e muitos anos, não é minha, é uma luta do movimento em Ponta Grossa, que sempre questionou isso. E a composição da planilha, para as pessoas entenderem, a empresa tem direito a 5% de lucro. Depois do lucro, tudo que for o preço da passagem tem que ser justificado. Então lá tem pneu, combustível, os funcionários, os colaboradores, os próprios ônibus que são adquiridos.
Só que, para você ter um controle sobre isso, o item principal é o número de passageiros. Quantas pessoas pagam inteira? Quantas pessoas andaram hoje na linha Oficinas Centro, na linha Nova Rússia Centro, na linha Palmeirinha, na linha... todas as linhas. A prefeitura deveria de ter esse controle. E como nós vivemos em tempos modernos, já existe a bilhetagem eletrônica, que a empresa conseguiu implementar, mas não implementou com dinheiro das passagens. Com isso, o controle é só dela. O que eu defendo é que a prefeitura, hoje é muito fácil de fazer isso, a prefeitura tem esse controle. A prefeitura controla a bilhetagem, toda vez que passar o cartão ali, caia no sistema tanto da empresa quanto da prefeitura. Agora, não adianta a prefeitura receber os números que a empresa dá, porque a empresa tem interesse nisso, ela tem interesse financeiro. Tem que ter os números, a própria prefeitura, para fazer um controle e fazer essa avaliação fiscalizatória. A prefeitura não faz isso, tanto que a Justiça solicitou a documentação, a Justiça nos concedeu a liminar, visto que, de fato, esse controle, essa transparência não tem. E aí a gente pode entrar em outros detalhes também, né? O quanto as pessoas sofrem na utilização do transporte coletivo, o quanto ele é caro hoje pela qualidade do serviço que é prestado, e eu estou falando isso embasado em pesquisas oficiais feitas pela própria Prefeitura de Ponta Grossa, o que nos preocupa bastante. Então, eu acho que é justo a suspensão, a decisão da Justiça respeitou a regra, respeitou a lei, está na lei municipal, está na lei pública, porque é um serviço de concessão pública, e espero agora que a Prefeitura de Ponta Grossa não recorra dessa decisão até que ela tenha todos esses dados que são exigidos na lei, porque é uma liminar ainda, em 48 horas após a notificação para diminuição desses valores, que volte ao valor inicial, e a gente espera agora que a Prefeitura de Ponta Grossa entenda essa reclamação, melhore os mecanismos fiscalizatórios, dê mais autonomia de avaliação para o próprio Conselho, tendo esses números para apresentar para o Conselho no momento da avaliação do pedido de aumento de tarifa, e melhora a qualidade do serviço para atender o nosso povo. Aliel, a gente sabe da dificuldade de informação por parte da empresa e do poder público que não cobra essas informações. É uma decisão interlocutória, às vezes não tomou a decisão final ainda, ela é uma decisão temporária. E eu pergunto a você qual é a expectativa com relação à decisão futura. Até porque a prefeitura vai ter que tomar alguma providência a partir de agora, seja para amealhar as informações, criar um mecanismo. Qual é a tua expectativa em relação ao comportamento do poder público, da empresa e do poder judiciário? Importante pergunta, Laroca. Foi uma decisão liminar buscando reparar um possível dano à população até que se comprove aquilo que a lei exige. A juíza foi muito feliz e muito competente, por sinal, porque quando nós solicitamos essa liminar, que é uma decisão teoricamente no mundo jurídico rápida, a juíza esperou, notificou a prefeitura, notificou a empresa, solicitou toda a documentação. E após a solicitação da documentação, a análise disso, a juíza entendeu de que não está sendo respeitado todas as regras. Como eu falei, eu não sou contra contrato, é importante que se respeite, o serviço não pode parar, a gente já viu o que aconteceu no passado. Agora, isso não é justificativa para deixar as coisas desorganizadas. A prefeitura tem que ter planejamento, organização, a prefeitura tem que ter responsabilidade, é um contrato público. E a prefeitura não tem isso em relação ao transporte. Você mesmo, Laroca, era um dos vereadores mais atuantes no quesito investigação em relação a isso. O que nós esperamos agora? Que se comprove. Se foram dados, se foi feito uma conferência de dados, se foi feito um pedido de aumento da tarifa que ultrapassou e muito índice inflacionário, nós queremos a comprovação dos dados. A comprovação dos dados não são apenas notas fiscais, que é papel. A comprovação dos dados tem que se dar por parte de uma aferição real do número de passageiros, da quilometragem do transporte coletivo que cabe à prefeitura. Se comprovar que a prefeitura tem o controle que nós não sabemos, que o Conselho de Transporte não consegue ter todos esses dados, os conselheiros se esforçam ao máximo
eu sei disso, inclusive conversei com o presidente do conselho para ter acesso a isso. Eu acho que é justo respeitar contrato. Eu acho que é justo receber pelo serviço que foi prestado. Agora, não concedendo isso, não tendo isso, a população não pode pagar por isso. Qual é o impacto que está tendo esse aumento nos empresários em Ponta Grossa, em quem gera emprego? Qual é o impacto nas pessoas que estão procurando emprego hoje e não têm o transporte público? Então, o impacto é muito grande. A gente espera agora que a decisão da Justiça seja mantida caso não haja a comprovação de todos esses dados. Vale destacar, então, que depois que forem notificados, né, tanto a Aviação Campos Gerais como a Prefeitura de Ponta Grossa, o prazo é de até 48 horas, a partir da intimação, né, para que o valor da tarifa retorne aos R$ 3,20, sob pena de multa diária de R$ 10.000, né, caso essa decisão não seja cumprida. Agora, nós sabemos, o deputado lembrou muito bem, que esse problema da falta de transparência no transporte coletivo de Ponta Grossa, infelizmente, é um problema antigo. Fiscais, na verdade, até onde eu sei, é um fiscal apenas que trabalha nessa fiscalização, que é o Eduardo Lemes, que tem feito esse trabalho, ou seja, realmente não existe fiscalização, não existe transparência. Qual é a solução, do teu ponto de vista, para que tenha transparência no transporte coletivo, deputado? A prefeitura é a dona do serviço. Cabe a ela fazer um controle não só no transporte público, como no serviço de limpeza pública, como no serviço de transporte que envolve não só os ônibus, mas envolve os táxis. Todo o serviço é público e é feita uma concessão, no caso do transporte público. O que a prefeitura precisa fazer? Mecanismos que controlem os dados. Transparência total para a população, mas não na fala, na prática, de verdade. Vou dar um exemplo, Mareli. O sistema de bilhetagem eletrônica, ele é instantâneo. Então, você consegue ter acesso real sobre os dados. No ano de 2015, no primeiro ano do meu mandato aqui como deputado federal, eu destinei para Ponta Grossa R$ 1 milhão para mobilidade urbana. Lá na descrição do projeto, quando eu apresentei a emenda, parte do recurso seria utilizado para a prefeitura fazer a modernização do sistema, a prefeitura. E ela tem um controle, por exemplo, sobre esse acesso. E a emenda foi perdida. A prefeitura não conseguiu receber o recurso por ineficiência de planejamento. Quando eu fui vereador, junto com o Laroca, nós apresentamos uma proposta que tratava do controle do número de passageiros. Então, cada vez que o cidadão colocasse o cartão ali para passar na catraca, ele teria que passar na bilhetagem eletrônica da empresa e na prefeitura, para a prefeitura ter um controle exato daquilo. Com isso, essa bilhetagem, agora, com a questão do GPS, de rastreamento, você pode ter um controle total com 2 ou 3 funcionários, de maneira onde a prefeitura não precisa dispor de um grande aparato financeiro para fazer esse controle. Com a modernização atual, isso é possível. Mas o que me parece é falta de boa vontade, é falta de organização da prefeitura em fazer o controle, não só desse serviço, como de muitos outros. A gente sabe, a população sente isso. A prefeitura diz que a empresa cumpre todos os requisitos, por exemplo, de quilometragem, e constantemente a gente vê as pessoas falando de atraso, falando que o ônibus não chegou, que ela se sentiu prejudicada, que está lotado, que ela não conseguiu adentrar e ter acesso ao coletivo. Então, uma série de reclamações onde a prefeitura peca por essa falta de controle, de fiscalização e de planejamento. Quero destacar que também, importante nesse debate, foi instalado na Câmara Municipal uma CPI. Novamente uma CPI, mas a CPI... foi instalado, cabe à Câmara Municipal, é competência deles, e a própria Câmara não conseguiu acesso a todos os documentos que ela estava solicitando, inclusive dos documentos que vieram para a Câmara, nós encontramos vários equívocos, vários erros na descrição desses documentos que não batem. Por isso, a importância da Câmara estar acompanhando isso, todos os nossos vereadores. O autor da ação junto comigo é o vereador Geraldo Stocco, que está acompanhando isso junto, nos ajudou na elaboração da peça e espero agora, como eu falei, que caso não se comprove todos os dados, que a Justiça mantenha essa decisão. Claro, é uma decisão liminar ainda.
Nós conversamos com o deputado federal Aliel Machado, da Rede. Agradecemos a participação aqui no TNews. Bom dia, deputado. Bom dia, Marielle. Bom dia, Laroca, Murilo. Obrigado por essa oportunidade. E apenas quero fazer um agradecimento, Marielle, aos advogados que nos ajudaram nisso. O doutor Pedro, o doutor Valdir, o Igor, o Joel, de maneira muito competente para elaborar a peça e entender toda essa documentação que é extremamente difícil, mas a gente continua aí acreditando que é possível ainda e acreditando principalmente na justiça. Obrigado, Marielle. Bom dia. Destacando ainda que nós entramos em contato com a Aviação Campos Gerais para saber o posicionamento da empresa a respeito dessa determinação da Justiça. A empresa diz que ainda não foi notificada, mas assim que for notificada, a Aviação Campos Gerais vai tomar as medidas cabíveis. A Prefeitura, para variar, não se manifestou sobre o assunto, ainda não temos um posicionamento da Prefeitura, apenas o da VCG, que depois que receber, né, Laroca, a intimação, vai sim se posicionar a respeito disso. TNews.